crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cida. Eu sou a professora Beth, tudo bem? Nós somos professoras do programa Linhas do Conhecimento. Estamos aqui novamente para levar vocês para mais uma visita muito especial. Desta vez, nós vamos conhecer o espaço Linhas do Sagrado. Mas antes da gente começar a conhecer esse espaço, vamos lavar as nossas mãos e pegar os nossos materiais? Enquanto você lava e organiza suas coisas aí, nós organizamos as nossas aqui, combinado? Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? E então, lavaram direitinho as mãos? Então, como eu falei antes, o espaço Linhas do Sagrado não é são os espaços Linhas do Sagrado. Nós temos muitos espaços para visitar hoje, certo? Ah, exatamente, professora Cida. E lembrando agora, crianças, que vocês já pegaram o seu material, vocês podem pegar e anotar conforme está aparecendo aqui no slide, né, o nome das professoras, a data de hoje, e quem também quiser pode fazer por meio de desenho, tá? Não precisa ser só a forma escrita, combinado? Vamos esperar vocês aí.
E então, agora que já estamos com o caderninho organizado, nós vamos combinar uma coisa. Na sua tela vai aparecer esta figura aqui. Nela você vai poder ver uma diversidade de palavras. E aos pouquinhos nós vamos conversar sobre cada uma. Combinado? Então, observe bem que na tela, nessa nuvem de palavras, nós temos a palavra respeito. Essa palavra está presente aqui porque nós precisamos entender que é necessário ter respeito sobre a diversidade religiosa que existe na nossa cidade. Observe aí a sua mãozinha. Tá vendo? Assim como a minha, cada dedo é diferente um do outro. Isso significa diverso, diversidade. Essa diversidade também está presente nas religiões e nos espaços sagrados que nós vamos visitar. Eles são muito diferentes uns dos outros. Então, para compreender toda essa religiosidade que está presente nesses espaços, nós vamos entender através dessa prática de cidadania agora durante a nossa visita e ampliar a nossa cultura e entender a cultura religiosa da nossa comunidade. Vamos lá? Para ajudá-los a entender um pouquinho melhor, vamos olhar aqui nessa tela. Nós temos 4 grandes matrizes religiosas. É a africana, a indígena, a oriental e a ocidental. Dentro delas, nós temos uma diversidade de religiões entre cada uma. E também alguns símbolos e objetos que são sagrados dentro dos cultos e rituais de cada uma. Nós vamos mostrar alguns deles aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, algumas ervas. Nós temos aqui em cima, ó, que são utilizadas nas matrizes africanas e nas indígenas também. Temos também o incenso, que também é bastante usado. O alimento, ó, o milho, que é um alimento sagrado dentro da matriz indígena. Alguns livros, né? Nós temos a vela, o óleo. Dentro desses livros, olha, a gente destaca esse aqui, que não é um livro sagrado, é um livro utilizado pela comunidade Hare Krishna, mas eles têm o livro próprio sagrado deles, que é o Bhagavad Gita. Esta aqui é a Bíblia Sagrada, utilizada tanto nas religiões do cristianismo católico, quanto evangélico ou protestante. Temos algumas guias africanas das religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, feitas de contas, usadas para proteção. Nós temos também o terço, também muito utilizado, né, nas igrejas católicas, nas igrejas cristãs. E o turíbulo, que também é utilizado em diversas religiões. Na religião africana, usando para queimar as ervas e fazer a defumação, e na religião católica, com o mesmo intento para fazer a fumaça que vai proteger e curar as pessoas que estão no culto. Conhecendo um pouquinho de cada um desses símbolos, agora nós vamos observar por onde nós vamos passear, ok? Observem ali. Esse é o percurso do Linhas do Sagrado. Nesse percurso, nós vamos encontrar diversos espaços diferentes na cidade de Curitiba. Esse espaço está localizado na região central da cidade e compõe desde a Praça Tiradentes, com as suas árvores sagradas, o Cacique Tindiquera, a nossa catedral, a Igreja da Ordem, a Igreja Presbiteriana, a Igreja do Rosário, o Templo Hare Krishna, as ruínas de São Francisco e a Mesquita Muçulmana. Vamos começar falando pelo espaço sagrado da Praça Tiradentes. Esse espaço ele foi considerado sagrado a partir de um certo momento, mas as religiões afro-brasileiras, principalmente o candomblé, já utilizavam o espaço para suas celebrações e cultos há muito tempo. O que eles observam nesse espaço? Nesse espaço nós temos as irocôs, que são consideradas árvores sagradas. Elas representam os orixás do candomblé. E da forma como elas estão plantadas na praça, em forma circular e pelo número 5, que é bastante significativo, ali são realizadas algumas celebrações já há muito tempo. Isso começou muito antes do grupo Afoxé chegar ali na praça e fazer as suas festividades. Saindo da praça,
Nós temos as celebrações feitas por esses grupos afro-brasileiros nos terreiros. Como a gente não tem nenhum espaço de terreiro ali próximo do centro da cidade, a gente destaca para vocês o terreiro do Pai Maneco, que fica na região norte de Curitiba. As cachoeiras da Graciosa também são espaços considerados sagrados por essas religiões afro-brasileiras. Além delas, o cemitério do Santa Cândida e o Parque Iguaçu são outros espaços sagrados da nossa cidade, referentes aos cultos das religiões do Candomblé e da Umbanda. Seguindo ali pelo Linhas do Sagrado, um pouco mais à frente, nós temos o Cacique Tindiquera. Na rota do Linhas do Sagrado, nós paramos ali nesse momento para a religiosidade, né, para explicarmos a religiosidade do povo indígena. O povo indígena, para eles, tudo é sagrado. Então, toda a parte de natureza, como nós temos ali na estátua, né, o fruto e o animal ali, como por exemplo, simbolizando que para o povo indígena tudo é sagrado. Essa religiosidade é muito importante, mas ela não está ali naquele espaço, né, professora Beth? Exatamente. Ela está em toda a natureza. Aonde houver natureza, para o povo indígena, faz parte do sagrado. E continuando um pouquinho, esse grupo, ele também costuma usar os elementos da natureza e os elementos naturais em todos os seus ritos e rituais para fazer as suas celebrações. Como o fogo, não? Exatamente. E eles costumam dançar, e não só em momentos alegres, mas até em momentos tristes. E o povo indígena costuma dançar e fazer esses rituais para que a terra tenha saúde, né? Que esses rituais de dança, para eles, é por essa razão, para que a terra tenha saúde. Então, crianças, caminhando nesse mesmo espaço, nós encontramos a nossa Igreja Matriz, que é a nossa Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Grande esse nome, né? Mas ela é bem importante, porque essa igreja tem quase 300 anos. A sua construção começou com uma pequena capela de pau a pique lá no início da fundação de Curitiba. E ela passou por diversas reformas. O que a gente trouxe para vocês aqui hoje é para que vocês observem alguns elementos que estão na fachada da igreja. As duas torres, que no começo não eram assim, e com todas as reformas elas ganharam este aspecto. E aqui a gente tem lá em cima do púlpito da torre a nossa representação do cristianismo, que é a cruz e os anjos. Em cada uma das janelas são encontrados vitrais que representam momentos bíblicos, pessoas bíblicas que estão presentes dentro da fé religiosa. Para vocês entenderem um pouco melhor esta matriz ocidental, vamos assistir a um vídeo que vai falar de mais 3 espaços que representam a nossa matriz ocidental aqui em Curitiba. Vamos ver o vídeo? A Praça Professor João Cândido foi, no século XX, um espaço de manifestações políticas e guarda vestígios dos primórdios de Curitiba. Nela encontram-se as ruínas de São Francisco, antiga igreja de São Francisco de Paula, demolida em 1913, restando lendas curiosas, como a de um túnel que liga as ruínas até Paranaguá, por onde o ouro dos jesuítas era levado até o litoral. A Igreja do Rosário dos Pretos foi construída em 1737 por escravos e para os escravos. Mudou de nome ao longo dos anos e seu significado também sofreu alterações de acordo com os frequentadores que por ali passaram. A Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, inaugurada em 1934, tem sua construção com estilo neoclássico e é considerada um símbolo de separação entre a congregação brasileira e a norte-americana. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, conhecida como Igreja da Ordem, é o templo católico mais antigo de Curitiba. Inaugurada em 1738, passou por algumas restaurações e seu nome foi alterado de acordo com os acontecimentos da época. Hoje, a igreja abriga também o Museu de Arte Sacra de Curitiba. Bacana, não? Professora Beth, vamos mostrar um pouquinho mais de detalhes para eles de cada um desses espaços? Sim, vamos lá.
O próximo espaço que estava lá no vídeo é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, conhecida por Igreja da Ordem. Vocês ouviram lá no vídeo um pouco da história dela. Aqui a gente trouxe para vocês conhecerem um pouquinho do lado de dentro da igreja. Ela faz parte de muitos momentos da história da nossa cidade, mas o que a gente trouxe aqui para que você observe as características da sua construção. O uso de muita madeira, de um estilo muito especial chamado barroco, e também algumas situações que foram trazidas para a igreja com a visita de pessoas ilustres, como o do nosso imperador Dom Pedro II. Né? Muitos dos elementos que estão aqui foram sendo colocados ali a partir de cada reforma. Temos também a próxima igreja, que é a Igreja Presbiteriana. Nesta igreja, a gente chama a atenção da fachada. Ela traz uma torre bem alta, né? Ela é uma das mais altas aqui da cidade, dentro das igrejas. E aqui nessa fachada a gente encontra um estilo muito especial de arte, que é uma mistura chamada de estilo eclético. Por quê? Porque ela traz aqui 3 tipos de colunas na sua fachada. É o estilo dórico, jônico e o corinto. São estilos muito antigos que foram usados para enfeitar e embelezar a arquitetura da igreja. E outro elemento muito importante que aparece ali, professora Beth, é a Bíblia. É o livro sagrado, como a gente já mostrou aqui para vocês, de todas as religiões do cristianismo, sejam elas católicas, evangélicas ou de outros cunhos religiosos. A outra igreja que apareceu no vídeo de vocês foi a Igreja do Rosário. Essa igreja, ela é muito antiga e ela já foi nossa matriz também, quando a catedral estava sendo reformada. Ela foi construída por negros escravizados. E ela também traz muitos elementos da fé católica. Os vitrais, como tem na matriz, alguns elementos da luz, representando o Ser Supremo, e alguns elementos da Via Sacra de Jesus Cristo. Isso a gente pode conhecer visitando a igreja, entrando dentro dela nos momentos em que ela está aberta. Mas tem um outro espaço, né, professora? Ah, sim. Nós temos também, da matriz ocidental, as ruínas de São Francisco. Ela foi construída em homenagem a São Francisco de Paula. Essa igreja depois ela foi demolida em 1913 e as pedras, né, algumas pedras dessas ruínas foram levadas para a igreja matriz e fazem parte da torre da igreja matriz. Há muita lenda também em torno das ruínas, né? Dizem que há túneis subterrâneos que levam a outros lugares em Curitiba e até Paranaguá. Dizem também, professora Cida, até de piratas espanhóis. Nossa, né? que legal! Então, há muitas lendas sobre esse local também. Então, agora acho que a gente pode contar para eles uma outra matriz, que é muito especial também, que é a matriz oriental. Ah, sim, verdade. Nós vamos falar agora do templo Hare Krishna. Na imagem, nós podemos ver ali, 3 representações. Nós temos a bandeira, que é a bandeira que simboliza o movimento Hare Krishna. Esse símbolo aqui significa o Hare Krishna, né, o Deus. E aqui a concha, ela tem uma simbologia no sentido de toda a celebração, quando eles estão contemplando ou fazendo um momento de meditação ou os mantras, eles tocam essa concha, né, no início e no final. Então, por isso que tem ali também essa representação. Nós temos aqui as deidades que estão no altar de Hare Krishna e ao lado nós temos ali as pessoas, né, do Hare Krishna foram até uma escola nossa municipal, a escola Walter Horner, e eles foram lá para mostrar um pouco, né, dessa cultura deles também lá para os estudantes. Então foi um momento muito bacana que eles puderam estar participando. Que bacana as crianças poderem ter acesso a essa cultura, não? Sim, sim. E o Hare Krishna, ele é muito ligado à questão de humildade e de servir o próximo. Então eles gastam, sim, muita parte do seu tempo ajudando e servindo ao próximo, né? Que bacana. Nós temos, por exemplo, um hábito, né, que eles têm, que é de fazer as refeições, professora Cida, para as pessoas, né? Puxa. São refeições vegetarianas, então eles fazem diariamente de 200 a 300 refeições. Puxa, quanta gente é beneficiada por essa prática, né? Sim, é muito bacana. E o custeio, né? Isso há um custo, né? Então,
eles acabam também tentando arrecadar, né, uma verba para poder servir também dessa forma, com os livros como nós mostramos lá no início. Então, é muito fácil, né, é muito habitual nós vermos, né, pessoas do movimento Hare Krishna pela cidade falando e querendo vender os livros e mostrando um pouco da cultura para as pessoas. Que bacana! Mas não é só esse o espaço sagrado que representa o grupo da matriz oriental. Nós temos também a mesquita islâmica. Essa mesquita, uma construção muito bonita, originalmente ela era verde, que é a cor sagrada para eles, uma cor muito especial que representa a esperança. Depois, com o tempo, com as reformas, ela ganhou esses azulejos iranianos em tons azuis. Então, eles pintaram de azul. Essas duas torres aqui, ó, elas representam a chamada do povo para vir fazer as orações. E essa mesquita ela é muito especial, sabem por quê? Ela é uma das únicas no Brasil em que xiitas e sunitas rezam no mesmo templo, né? Para entrar nessa matriz, a gente passa por baixo de arcos, de uma arquitetura muito bacana, muito bonito, que veio trazida também de um estilo bem eclético. Não são todas assim. Essa abóboda aqui em cima, ela é feita em quase todas as mesquitas, para melhorar a acústica das orações. Para entrar lá dentro do templo, nós precisamos usar esses véus aqui, ó. As mulheres precisam estar com o seu cabelo coberto pelo véu. Pode ser qualquer cor, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa cobrir os cabelos e os braços, porque é uma questão de respeito às práticas religiosas que eles têm lá. Qualquer um pode visitar a mesquita, porém precisa estar vestido com este véu. Os homens não. E todos tiram os sapatos, olha lá. A mesquita também tem os arcos lá dentro e aqui dentro da abóboda tem os versículos do Alcorão, que é o livro sagrado deles. Então a gente pode visitar essa mesquita e observar também lá atrás, olha, tá vendo? Esse desenho que mostra a Kaaba, que fica dentro da mesquita de Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. Então é uma cultura muito bacana, muito bonita e bem importante para a gente conhecer. E depois de tudo isso, que tal você dar uma olhadinha como seria se você pudesse ir visitar esses espaços da nossa cidade? Olha o vídeo que vai passar agora de uma turminha que foi visitar antes da época da pandemia. Vamos ver o vídeo? O Largo da Ordem se transformou em sala de aula. Em vez de lápis e papel, pé na estrada. Alunos da rede pública de ensino percorreram a Trilha do Sagrado. O passeio visita os símbolos e templos da região central. O programa mostra na prática o que os alunos aprendem nos livros. 4 matrizes são abordadas: ocidental, africana, oriental e indígena. As crianças aprendem a entender e respeitar todas as religiões. Essa atividade é muito rica para eles, porque vivenciando no concreto, eles aprendem muito mais do que só na sala de aula, o falar, né? O vivenciar para eles, com certeza, é muito mais rico. Era bem legal, tipo, a gente passeia para um lugar, para outra igreja e assim vai. A gente viu muitas igrejas e eu vi uma mesquita que eu achei mais bonita, que ela é muito colorida. E aí, pessoal, bacana, não? Então, quando acabar essa pandemia, converse com o seu professor e venha visitar as linhas do Sagrado. Agora, a gente vai propor uma atividade bem bacana para você. Pega seu material, sua folha e vamos fazer, Beth, para eles? Vamos lá. Então, olha, você vai pegar a sua mãozinha e vai... Lembra que lá no começo eu falei das diferenças da mãozinha? Então, agora nós vamos pegar uma folha, vamos colocar a mão aqui e vamos contornar essa mão com bastante cuidado usando a canetinha.
Vai fazendo aí, a gente já dá um tempinho para você. E lembrando, se você não puder fazer da sua mãozinha, faça de alguém da sua casa que more com você, tá bom? Isso, pode você ser de pode outra pessoa pedir também. para alguém ajudar. Fez aí? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho para ver se você consegue. Nós já fizemos a nossa aqui. E aí, pessoal, conseguiram fazer a mãozinha? Se não conseguiram, podem terminar mais tarde. A minha já está pronta. Agora eu vou fazer um desenho aqui de algum lugar do Linhas do Sagrado. Você pode escolher qualquer um, ou também pode desenhar o templo que você frequenta. Ou se você não frequenta nenhum, escolha um dos que você conheceu aqui na nossa aula. Para você que for um pouquinho maior e já conseguir escrever, a gente tem uma outra sugestão. Exatamente. Nós escolhemos aqui em cada dedinho uma das palavras que nós falamos, sobre respeito, cultura, diversidade, sagrado e cidadania. Você aí em casa pode escolher outras palavras também. Nós escolhemos essa. E para colocar, como a professora Cida falou, no centro, nós pegamos aqui a representatividade da religiosidade indígena. Isso. E aí nós a gente podemos vai colar aqui, colar a figurinha. Você pode fazer com desenho ou recortar de algum lugar e colar. E esse é o trabalho que você vai guardar e levar lá para sua professora quando as aulas voltarem. Gostaram da nossa aula? Vai ficar bem bacana esse, hein, professora Cida? Eu acho que eles gostaram, né? Eu creio que sim. Eu também. Então, amiguinhos, até a próxima. Fiquem bem, que a gente fica aqui também. Tchau, tchau. Tchau.